Qual é o potencial do Tesouro Selic? Vale a pena correr risco do pré-fixado? Nós vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo para fazer uma comparação breve entre essas duas opções, né? O Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Selic, para entender onde que está o risco da operação. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Voltando aqui na relação dos títulos, a gente tem aqui o seguinte: onde é que você chega aqui? Você procura preços e taxas dos títulos públicos. Cuidado para não cair em anúncios, vai ter um monte de anúncios aí, você pula os anúncios, procura o canal exatamente do tesourodireto.com.br. Vamos lá. Então aqui você vai encontrar o Tesouro Pré-fixado 2025, que foi o que eu usei para fazer essas contas aqui, e você vai encontrar o Tesouro Selic 2025 também, que vai ser o que eu vou usar nas contas, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma planilha, certo? Eu fiz aqui uma planilha para mostrar isso aqui para você. E aí a gente vai pegar os dados não só da planilha, não só daquela página do Tesouro Direto, como nós vamos pegar também aqui o relatório Focus para ver o que o pessoal está apontando como taxa de previsão de taxa de juros para Selic, né? Previsão de taxa de juros para o término do ano. E aí, antes de continuar, eu quero dizer que se você gosta desse conteúdo, aproveita, se você ainda não tem inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações. E se você gosta desse conteúdo de investimentos e finanças pessoais, aproveita também que aqui no primeiro link aqui da descrição tem um link para o programa ISR, que é uma espécie de clube que você participa mensalmente e aí você tem acesso a conteúdo de educação na área de investimentos, tá bom? Então vamos lá para a planilha. E aqui a planilha eu tenho os seguintes campos, olha, taxa, né? Aqui você tem a data que eu estou gravando esse vídeo, né? Aqui você tem a data de vencimento, que é o título 2025, o Tesouro Pré-fixado 2025, que eu vou já pegar lá. E aqui tem alguns dados que ele vai calcular para a gente, tá? Eu vou primeiro então pegar aqui os dados do Tesouro Direto. Então vamos lá, o dado do Tesouro Direto. Qual é a taxa que está sendo negociada, aliás, que fechou na sexta-feira? Fechou na sexta-feira 11,69, né? Lembrando, como eu falei, ó, dia 1º de janeiro de 2025 é o dia que vence o Tesouro Pré-fixado 2025. Então nós vamos trazer esses dados aqui para a nossa planilha, certo? Então tá aqui, ó, nós vamos botar aqui 11,69, que é a taxa. E nós vamos botar aqui de 1º de janeiro, já tá colocado, certo? Então a gente já sabe que durante todo o período do título pré-fixado, ele vai render aqui 11,69% ao ano. Esse ano ainda há 112 dias, então o rendimento desse ano do Tesouro Pré-fixado vai ser bruto, então sem descontar o imposto de renda, vai ser aproximadamente 3,39. Por quê? Porque só faltam 112 dias. Isso aqui é uma conta também, é uma conta, como eu coloquei aqui, é uma conta aproximada porque eu estou usando dias úteis e o cálculo é para ser feito com dias corridos. Como isso aqui é só para dar uma ilustração, está valendo aqui essa informação. Lembrando que daqui, olha, desse valor, você vai ver, poxa, Beto, mas aqui você está botando 11,49 enquanto a taxa é de 11,69. Por que isso? Porque eu estou tirando 0,20% dessa aplicação aqui,
que é devida à B3. Então, a B3 fica com 0,20%, não do seu rendimento, mas da sua aplicação. Então, se você, que é bem mais, né? Você botou 100%, você teve aqui 11% de rendimento, só que desses 11, aliás, dos 100% ela tira 0,2%. Então, é um percentual que a gente vai até ver quando testar aqui com o Tesouro Selic o que acontece. Então vamos lá, vamos continuar o preenchimento aqui da nossa planilha. Vamos aqui para o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tem aqui, olha, uma taxa adicional, né? Ele tem aqui uma taxa de 0,716. A gente vai copiar esse valor aqui e vai levar lá para a nossa planilha, tá? Então vamos botar aqui na nossa planilha. Lembrando que essa planilha está disponível aí para o pessoal do clube, certo? E para aquelas pessoas que participam de algum treinamento meu. Então ele está lá disponível para quem participa do treinamento. Então vamos colocar aqui, ó, taxa Selic meta. A gente vai colocar qual é a taxa Selic meta. A gente já sabe que nesse momento é 13,75. Nós vamos colocar aqui a taxa adicional, que a gente pegou lá no site do Tesouro, tá? Então tá aqui, olha, vamos ver aqui se deu certo, pronto, 0,716%. Muito bem, o que falta agora? O que falta agora é nós pegarmos quais são as taxas, certo? De final de ano. Por quê? Porque a taxa Selic, lembrando aqui para você, ela é uma taxa pós-fixada. O que quer dizer isso? Que você só sabe qual vai ser o resultado no final da aplicação quando a aplicação acabar. É diferente da taxa pré-fixada. E é por isso que nós estamos fazendo essa simulação. Por quê? Porque eu não posso afirmar com certeza qual será a taxa Selic. A gente não sabe. A gente só sabe qual é a taxa Selic de hoje até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que é quem define a taxa Selic, que por acaso vai ser aproximadamente daqui a uns 15 dias. Então, daqui a uns 10 dias, né? Então, essa taxa, ela é a única coisa que a gente sabe que de um intervalo até o outro, então de uma reunião do Comitê de Política Monetária até a outra reunião, essa taxa é mantida, a menos que ocorra alguma tragédia e aí haja uma reunião extraordinária do Comitê de Política Monetária, que pode ser chamada, enfim. Mas isso é, assim, o caos, né? A gente não vai contar com o caos. A regularidade é que você vai ter, entre uma reunião e outra, aquela taxa Selic ali definida. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa buscar alguma fonte de informação, ainda que não seja das melhores do mundo, mas é uma fonte de informação para achar qual seria a projeção, qual é a expectativa do mercado para a taxa Selic. Aí você vai perguntar, poxa, mas isso dá certo? Eles acertam sempre? Não, eles não acertam. Inclusive, se a gente pegar um vídeo mais para trás aí do canal, eu tinha feito a previsão em fevereiro para a taxa Selic desse ano e estava em torno de 12 e alguma coisa por cento. E, obviamente, né, isso aí realmente teve alteração. Mas aí você vai dizer, poxa, então para que eu estou fazendo isso? Você está fazendo para ter algum parâmetro de decisão. E aí, esse parâmetro de decisão, você vai aprimorar quando você encontrar os resultados. Então, vamos dar uma olhada nos resultados e aí você vai entender o que está se passando. Vamos lá. Então, aqui, olha, nós vamos pegar o relatório Focus, e nós vamos pegar a taxa prevista, a taxa Selic prevista para o relatório Focus para o final de 2022, para o final de 2023 e para o final de 2024. Eu botei 2025 aqui, mas a gente não vai usar isso aqui, principalmente quando nós chegarmos aqui no acumulado, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a taxa para o final de 2022, final desse ano. Na realidade, eu já sei qual que é, vou botar aqui, a gente só vai confirmar, é 13,75%. 13,75% para o final desse ano. Vamos pegar agora a taxa para os demais anos aqui que eu falei. Vamos pegar 2023, né? A taxa para o final de 2023 está aqui, ó, lembrando, ó, essa última linha aqui, Selic. Então
Então nós vamos pegar aqui a taxa para 2023, que está em 11,25, certo? E nós vamos estar perto desse triângulozinho azul aqui, e nós vamos pegar a taxa para 2024, que está em 8%, tá? Perto desse sinalzinho de igual aqui. Então vamos lá botar na nossa planilha. Então vamos lá. Aqui vai ser 11,25. Opa, 25. E aqui vai ser 8%. Muito bem. Então, com isso, a gente tem uma previsão dessas taxas. E aí nós vamos calcular aqui o seguinte, observe. Para o período, a taxa de 11,25 aqui seria no final do ano, certo? Então aí você pode começar a se perguntar, poxa, mas por que aqui está 12,60 se a taxa é 11,25? Porque o que acontece é o seguinte, essas previsões do relatório Focus são para o final do ano. Então, se elas são para o final do ano, nós precisamos saber que a taxa saiu de 13,75, né, e foi para 11,25. Como eu não sei qual é a dinâmica dessa movimentação, ou seja, eu não sei em que momento essa taxa vai começar a cair para convergir para esse 11,25, eu vou fazer uma nova estimativa aqui, que é uma taxa média entre 13,75 e 11,25. Isso aqui vai me dar 12,50%, tá? Vai me dar 12,5, tá? E aqui eu vou fazer mais uma vez a mesma coisa. Eu vou sair aqui de 11,25 no final do ano de 2023 e passar para 8% em 2024. Então tem uma queda aqui de 11 para 8, de 11,25 para 8, que eu vou colocar aqui como 9,63. Isso aqui deve ser 625, né? Mas eu vou botar aqui 9,63. Isso aqui é a metade da soma dessas duas taxas, caminho médio aqui, tá? Isso aqui é lembrando sempre, isso aqui é uma simulação, não tem não tem como você garantir que isso aqui é a verdade, mas são os dados que o mercado está lhe oferecendo agora e é com base nesses dados que as taxas de juros são formuladas. Então a gente vai olhar aqui o que está acontecendo. Muito bem. Da mesma forma que eu falei aqui, olha, com relação à taxa pré, eu lembro que a taxa Selic, embora esse ano termine o ano em 13,75, na realidade, para esses 112 dias, essa taxa vai render apenas 4,06. Na realidade, não é tão apenas, porque é um pouco mais aqui do que os 3,39. Então, esse ano, a expectativa do resultado da Selic é maior do que a taxa pré. Isso é óbvio, por quê? Porque aqui está em 13,75 e a taxa pré está 11,69, né? Bom, aí aqui, o que vai acontecer? O ano é integral, então aqui entrou o ano inteiro. E aí você vai me perguntar, ué, mas por que aqui está em 12,58 se aqui em cima está em 12,50? Por uma razão muito simples, porque a taxa paga pelo Tesouro Direto, como a gente viu, está em Selic mais uma taxa adicional. Vamos dar uma olhada aqui na taxa adicional? Eu já mostrei para você, até copiei e trouxe para cá. Olha só, a taxa adicional é de 0,0716% ao ano. Então você bota aqui 0,716, que com um ajustezinho aqui por conta das exponenciais que eu uso, dos cálculos de multiplicação que usam aqui, ela vai para 12,58% no período. E aqui, mesma coisa, tá? Então aqui, olha, 9,63 com mais essa diferençazinha de taxa vai para 9,70. Então, isso aqui é o que você recebe no Tesouro Selic e isso aqui é o que você recebe no Tesouro Pré-fixado. Lembrando que eles têm 0,20 a menos, né? Todos esses aqui têm 0,20 a menos. E agora vem uma comparação que a gente vai fazer, que é o seguinte. Vamos dar uma olhada o que acontece com uma aplicação de R$1.000. Veja, na taxa acumulada, isso é, se eu pegar
o 4,06, o 12,58 e o 9,70, juros sobre juros, ou seja, capitalizado, tá? Então, não é só eu somar isso daqui, eu tenho que capitalizar isso aqui, vai para 28,5113 e por aí vai. 32, né? 5132 capitalizados. Enquanto que a mesma coisa, se eu pegar aqui a taxa pré, ó, 3 com 11,49 mais 11,49, capitalizado um sobre o outro, vai para 28,513. Lembrando, no programa ISR tem um mini cursozinho de matemática financeira que também ajuda você a entender essa forma de capitalização. Um cursinho muito rápido, só com as dicas para você entender como é que funciona. Bom, aqui, olha, o que acontece então com a minha aplicação de R$1.000? Antes de continuar, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, eu peço a você que deixe seu comentário aí embaixo, se você investe no Tesouro Selic, se você não investe, ou se você não quiser falar de investimento, você me deixa um bom dia, boa tarde, boa noite, que é para esse vídeo alcançar um número maior de pessoas. Então vamos lá. Aqui, ó, você, obviamente, a diferença está aqui na quarta casa decimal em relação à taxa de juros. E essa diferença ela foi positiva para o Tesouro Selic. E aí, ou seja, o Tesouro Selic ficou um pouquinho, é tanto que ele deu um vermelhinho aqui, né? Ele deu um vermelhinho aqui, dizendo que o prêmio de risco, e o que é o prêmio de risco? Veja, quando você vai investir no Tesouro pré-fixado, você está contratando uma determinada taxa de juros. Essa taxa de juros ela é fixa do começo ao fim. No caso do Tesouro pré-fixado, se a taxa Selic subir, se a inflação subir, você tem perdas, você tem prejuízo. Por quê? Porque você travou aquela taxa que você estava fazendo. Então, para fazer isso, você tem que ganhar alguma coisa. O pessoal tem que dar um presente para você para fazer isso. E quando o pessoal não dá esse presente, não faz sentido você fazer uma aplicação numa coisa que não tem vantagem. Porque qual é a vantagem? A vantagem é, eu tenho mais risco, porque se eu ficar no Tesouro Selic, se a inflação subir, aí o Tesouro Selic sobe. Então eu tô lá razoavelmente protegido. É lógico que a gente vai ver, aliás, a gente viu lá na questão da crise de saúde que teve uma artificialização ali na taxa Selic por conta de manter a economia funcionando, enfim. Mas em geral, a taxa Selic ela tem um ganho sobre a inflação. E agora ela está com esse ganho muito mais salientado, né? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o seguinte: para eu correr risco no pré-fixado, eu preciso de um prêmio sobre a taxa Selic. E nesse caso específico, não parece que está ocorrendo, certo? Então, pelo contrário, está tendo aqui uma diferença. Porém, eu vou fazer já 2 acertos aqui com você. O primeiro acerto é o seguinte: nesse cálculo, eu fiz aqui, olha, os juros da Selic, certo? Os juros da Selic, esse pessoal aqui, tá bom? Eles estão sendo calculados para uma aplicação inferior a R$10.000. Tá? Então, eu estou calculando isso aqui para uma aplicação inferior a R$10.000. O que quer dizer isso? Se você aplica um valor, vamos imaginar, R$1.000, R$2.000, R$3.000, até R$9.000 de saldo, você não paga a taxa que é cobrada pela B3. Que taxa é essa? A B3 cobra 0,20, como eu falei, para todos os títulos, inclusive o Tesouro Selic, à exceção de uma aplicação até R$10.000 no Tesouro Selic. Isso aí aconteceu, essa exceção aconteceu lá no momento em que a taxa de juros estava muito baixa e aí o Tesouro Selic estava perdendo, porque 0,20%
é muito grande quando você está com a inflação baixa, né? Então ela pode, aliás, quando você está com a taxa baixa, ela pode representar até 10% da aplicação. Imagina, se a taxa de juros ao ano é 2 e você está pagando 0,2, né, você está dando 10% do que você está ganhando. E aí a B3 foi e resolveu tirar para até R$10.000 para poder ter ali um espaço com a poupança. Já no caso da pré-fixada não tem essa moleza. Então assim, qualquer valor que você investir no pré-fixado, ele vai cobrar lá de você 0,20% ao ano, tá? Então eu já coloquei aqui fixo. No caso da Selic, eu não botei e eu vou colocar agora o 0,20, tá? Então nós vamos botar aqui 0,20, tá? Lembrando que, olha só, aqui estava em 4,06, passou para 3,99. Então vou repetir aqui, tirar o 0,20. Vamos ver quanto é que vai, ó. 4,06. Se eu botar o 0,20, vamos lá. Vou botar aqui o 0,20, vai para 3,99. Aí você vai dizer, ué, mas isso não é menos 0,20? Não, por quê? Porque só tem 112 dias. Então essa taxa aqui, ela é ao ano, cobrada diariamente. Então também estão fazendo uma simplificação aqui, tá bom? Então, olha, o que acontece com as diferenças de taxa? Veja bem, agora eu tirei 0,20 integral desse ano, porque aqui é o ano todinho de 2023, tirei mais 0,20 integral do ano de 2024, e aí lembrando aqui que você vai dizer, mas isso aqui não é 0,20, lembrando que eu tenho que agregar, tenho que adicionar o 0,07, aí eu tiro o 0,20. E aí a diferença agora acumulada foi outra. Então vamos lá. Aqui você vai cair para, observe o quanto foi o custo da aplicação financeira, tá? Então aqui a gente saiu para 27,97 no Selic para 28,5130. Isso aqui não mudou nada porque já tem o 0,20 para a taxa pré. Isso aí me deu agora um prêmio, agora apareceu um prêmio ocasionado não mais pelas taxas puras, mas obviamente ocasionado pelo 0,20 que não tinha sido cobrado, de R$5. E aqui é um prêmio de 0,5% no período todinho, certo? Então eu ganhei 0,5% para correr o risco pré-fixado. Agora vamos só para alguns esclarecimentos. Primeiro, observe, não há nenhuma garantia que a taxa Selic seja essa. Por exemplo, se a inflação cair fortemente, essa taxa Selic pode cair fortemente e aí quem tomou o risco pré-fixado vai ter um benefício, né? Então vou até trazer aqui, ó. Vamos imaginar, aqui eu já estou fazendo bagunça na história, mas vamos imaginar que em 2023 a taxa Selic termine não em 11%, mas termine em 10%. E que a taxa de 2024 termine em 7% e não em 8%. E aí o que aconteceu? Olha só, aí esse prêmio, a vantagem de quem aplicou no Tesouro pré-fixado foi de quase 2,6%. Então você ganhou, para uma aplicação de R$1.000, você ganhou R$25 a mais, né? Então, voltando aqui para mim, isso é o que a gente tem que levar em conta quando está entrando numa aplicação pré-fixada. Para os exemplos anteriores, não me parecia se eu estiver aplicando menos de R$10.000 aqui no caso, e se eu tiver, aliás, inclusive se eu estivesse aplicando mais do que R$10.000, ganhar 0,5% no período aqui de 2 anos e 1/3 mais ou menos, né? Porque foram 112 dias. Então, ganhar aqui 0,5% nesse período de prêmio para correr esse risco, talvez não valha a pena. Eu acho que seria mais, se fosse a minha decisão, né? Não é o caso, eu decidiria por ficar no Tesouro Selic se eu achar que
a taxa Selic estará nesses níveis. Né? Se a taxa Selic estará nesses níveis. Se eu achar que a taxa Selic vai ficar mais alta ainda, aí que não teria a menor possibilidade de eu fazer essa aplicação no pré-fixado, eu ficaria na Selic. Então, observe o seguinte, nesse cenário que está atual, com essas previsões, não sei se vale, quer dizer, eu não acho que, aparentemente, pelos números, não vale a pena. Segundo, se as minhas previsões são de que isso vai subir ainda mais, aí que não vale a pena mesmo. Só valeria se eu acreditasse que essas previsões estão erradas e que as taxas de juros elas vão cair bastante. Se eu achar que isso vai acontecer, é possível que isso aconteça? É possível. Qualquer dos cenários é possível. Mas a sua decisão é que tem que prevalecer. Quer dizer, você precisa, para tomar a sua decisão, você precisa de conhecimento. Então, agora, espero eu que tenha trazido um conhecimento adequado para você, você entende o funcionamento desses instrumentos e, entendendo o funcionamento dos instrumentos, você pode tomar uma decisão de acordo com as suas crenças, porque são as suas crenças que vão mover você, né? Mas desde que você saiba como a ferramenta funciona. E aí, lembrando, isso aqui se aplica para os fundos de renda fixa, então você vai ver fundos de renda fixa, LP, né? Normalmente são fundos que têm títulos de longo prazo. Em geral, esses títulos, fundos de renda fixa pré-fixados, né? Aplicações em fundos imobiliários, enfim, todo tipo de aplicação que tenha um instrumento de renda fixa, né? Ainda que você vai dizer assim, bom, fundo imobiliário não é renda fixa. Não é, mas ele tem lá um valor de aluguel ali, né? Então, aquele valor de aluguel é meio rígido, a menos que também você vá usar, sei lá, eu vou pegar fundos de imobiliários de papel, essa coisa toda. Mas, dito isso, eu quero falar para você o seguinte, que conhecendo o funcionamento das ferramentas, você tem acesso, você tem a melhor forma de tomar a sua decisão. Tá? Então, esse era o objetivo. Lembrando, a planilha vai estar disponível, está disponível para as pessoas que são do clube, que está aí no primeiro link aí da descrição. Lembrando, se você quer conhecer Tesouro Pré-Fixado, e inclusive o clube, em breve você participando do programa ISR, em breve você terá acesso tanto ao e-book de Tesouro Direto quanto ao curso completo de Tesouro Direto, certo? É um processo, então você vai precisar passar um tempo lá no clube e esse conteúdo ele é liberado. Agora, lógico, para aquelas pessoas que querem um acesso rápido e imediato aos cursos, também pode ir direto no programa Ícone, que é o programa que está aqui na descrição desse vídeo também. Fora isso, eu quero assistir mais vídeos sobre Tesouro Pré-Fixado, entra aqui nessa descrição, você vai encontrar lá embaixo vários vídeos, inclusive 7 passos para entender o Tesouro Pré-Fixado, e aí você vai montar mais esse quebra-cabeça na sua cabeça, tá bom? Esse quebra-cabeça na sua cabeça ficou repetitivo, mas eu ainda repeti mais uma vez, mas é para fixar, é nada, porque eu errei mesmo. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se não tem inscrição no canal, inscreva-se, deixe um comentário aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!